Então, continuando nessa linha de evolução, né? Queria discutir hoje um tópico que é o que acontece quando a gente tem que otimizar mais de uma tarefa. Então, muitos objetivos, né? Quando a gente quer otimizar muitos objetivos. Então, eu posso pensar num fitness landscape, né? Numa função de fitness, que nem o Pedro perguntou agora há pouco, que ao invés de depender de um traço só, vai depender de vários traços. Então, por exemplo, eu posso fazer uma coisa 2D aqui. Então, vou ter o traço 1 e o traço 2. Né? E eu vou ter montinhos aqui. Posso ter um outro montinho aqui. Então, isso aqui é tipo uma curva de nível, né? desse fitness landscape. Posso ter outro aqui, por aí vai. Então, eu vou ter vários morrinhos assim, né? E eu quero saber como é que eu faço para otimizar quando eu tenho vários traços, né? Ou quando eu tenho várias tarefas que eu tenho que fazer. Okay? Então, um exemplo que a gente pode pensar são bicos de pássaros, né? Então, eu posso ter um bico de pássaro que é assim, ou eu posso ter um bico de pássaro que é mais assim. Okay? Então, por exemplo, esse bico aqui, ele é muito bom para quebrar semente, enquanto que esse bico aqui ele é muito bom para pegar pólen, né? Okay? Então, geralmente, não dá para você ser otimizado nas duas tarefas. Então, em geral, você não consegue quebrar semente e pegar pólen com o melhor, né? Então, por exemplo, isso aqui é a tarefa 1, isso aqui é quebrar uma semente e aqui é pegar um pólen, né? Pode acontecer que o fitness landscape desse negócio seja tal que quando eu me aproximo mais de uma dessas tarefas, do ponto optimal de uma dessas tarefas, eu saia do outro, né? Então, a pergunta é o que a natureza faz, né? Quando eu tenho duas tarefas ou mais e eu quero otimizar elas, né? Como é que eu faço, como é que eu escolho o meu desenho, né? O meu design? Então, uma coisa que a gente vai assumir é que tem um fitness function que a gente não sabe a forma e ela depende de um vetor de traços, né? Esse T vetor aqui é um conjunto, é um vetor, né? É o traço 1, traço 2, por aí vai, quantos a gente quiser escolher. E esses traços podem ser a forma do bico, por exemplo, pode ser o tamanho do bico, eu posso medir ele com uma régua para saber o tamanho dele. Pode ser a massa do animal, pode ser a quantidade de uma certa proteína que uma célula expressa, enfim, é muito livre, assim. Cada problema você pode definir o seu modelo. E uma coisa que a gente sabe, né, uma hipótese que a gente pode fazer é que o fitness function ele vai ser um número, né, que é uma espécie de função avaliado
na performance desses traços para uma determinada tarefa, digamos a tarefa 1, e a performance desses traços numa determinada tarefa 2. Então, esse P I aqui, do traço, ele é uma performance do fenótipo P para a tarefa I. Então, você pode, de novo, estou sendo muito vago aqui, mas você pode pensar assim, tem duas tarefas, uma tarefa é quebrar semente, né? E a tarefa 2 é pegar pólen. E a performance, sei lá, quantas sementes eu consigo quebrar num determinado intervalo de tempo. Esse aqui é quanto pólen eu consigo pegar num determinado intervalo de tempo, né? E o fitness function, ele é uma função crescente dessa performance 1 e da performance 2. Então, quanto maior P1 e maior P2 para um determinado valor desses traços, maior vai ser o meu fitness. Okay? Então, a gente tem esse problema de querer encontrar qual é o melhor design, né, para duas tarefas que a gente não necessariamente consegue otimizar ao mesmo tempo. Certo? Então, tem esse conceito que eu queria introduzir, que é o conceito de otimalidade de Pareto. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Para mim, foi novo. Então, uma coisa nova que eu estou... Talvez o Daniel tenha ouvido falar, porque talvez, não sei, no curso de engenharia de produção, talvez as pessoas falem sobre isso. 80-20? Oi? 80-20? Não sei. Não, É a regra do Pareto. 80%, se você tem um problema, 80% é concentrado em alguma coisa, 20% nos outros. entendi. Eu não ia falar de 80-20, não. Nunca, não sei o que é, mas eu imaginei que isso Tudo fosse de uma fato. coisa que engenharia de produção se preocupa com isso. Sim, sim. Então, para exemplificar isso, né, tem esse conceito de espaço de performance, né? Então, por exemplo, quero desenhar um carro, né? Eu quero fazer um carro. Ok? Então, quais são as coisas que eu estou preocupado no meu carro, né, quando eu vou fazer meu, meu desenho lá, meu projeto? Eu posso estar preocupado com a aceleração do carro e com a autonomia, né? Então, isso aqui é quantos quilômetros por litro ele faz, e aqui é quanto que ele acelera em, sei lá, com a velocidade máxima que ele consegue chegar em 10 segundos, uma coisa assim. Então, isso aqui é o espaço de performance do meu carro. Repara que esse espaço ele é diferente do espaço de traços. O espaço de traço seria tipo qual é o tamanho do motor, qual é o volume do tanque de gasolina, né? Qual é a aerodinâmica do chassi, coisas assim. Então, o que o pessoal na engenharia faz é que você pega vários designs e coloca nesse gráfico aqui. Então, vai ter uns caras aqui assim, né? E aí o que acontece é que você identifica esse front aqui
pessoal chama de Pareto Front. E esses são os caras que são melhores nessas duas tarefas. Claro, quanto melhor você é numa, né, talvez pior você seja na outra, mas tudo bem. Você pode usar esses designs aqui para você encontrar o melhor design dependendo do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui seria um carro de esporte, né? Um carro de corrida. E esse ponto aqui é um carro de passeio, né? Um carro de família, por exemplo. Você ir passear com... Você não quer chegar a 300 por hora, não. Se você for passear com... A não ser que seja uma família com gostos muito peculiares, você quer ir tranquilo lá, dar um passeio, não quer gastar muito, né? Quer viajar tranquilo. Aqui não, aqui você quer ir para o autódromo, brincar de corrida. Então, esses são os pontos extremos, né? Mas aqui no meio você tem opções assim que não são nem tão ruins no outro, num e nem tão ruim no outro, né? Então são como se fossem carros gerais assim, para propósito geral. Tá claro, gente, essa ideia de espaço de performance? Então a gente vai se preocupar em olhar para isso para uma determinada para um determinado conjunto de performance ou de traços. Okay? Então, o que eu queria discutir com vocês hoje é o conteúdo desse artigo aqui. Esse aqui. Evolutionary Trade-offs, Pareto Optimality and the Geometry of Phenotype Space. Tá? Sempre desse grupo, desse cara Uri Allen, que a gente está seguindo no início do nosso curso. Tem o mesmo autor do paper da aula passada também. E eles fizeram esse conceito de Pareto Optimality para seres vivos, né? Para tentar falar coisas sobre o fitness landscape desses seres vivos. Então, uma coisa que eles mostram nesse paper aqui, que é muito interessante, é o seguinte: se a performance para uma dada tarefa cai com a distância, a distância do optimal, né? Esse ponto optimal, na real, eu quero introduzir essa noção, né? Isso aqui são pontos que a gente vai chamar de arquétipos. Isso é um nome que a gente vai dar para poder... Então, esse aqui é o arquétipo, digamos, 2, né? Por exemplo, esse bico aqui de pólen, esse aqui é o arquétipo 1. Né? Por exemplo, esse bico de quebrar sementes aqui. Okay? Então, se você tem uma determinada performance e ela cai com uma distância R do ponto optimal, né, do arquétipo, então, as soluções optimais são distribuídas numa linha que conecta os arquétipos. Na verdade, não tem nada demais que eu estou falando, né? Isso é geometria pura. Vou mostrar para vocês.
tem essa hipótese forte aqui de que a performance cai radialmente, né, com o arquétipo. Então, por exemplo, está aqui o nosso espaço de performance agora. Uma tarefa 1, uma tarefa 2. E aqui está um dos arquétipos. E a performance cai radialmente. Então, isso aqui cai com a distância euclidiana. Aqui está o outro arquétipo. A performance também cai radialmente. Eita, peraí. Então, o que eu estou dizendo é que a solução optimal ela vai estar nessa linha aqui. Ela vai ser uma combinação convexa, para quem conhece, né? Os optimais, né, nas duas tarefas, vão estar numa linha que junta esses dois arquétipos aqui, né? E ver isso não é tão difícil, pelo simples fato de que, imagina que você tem um ponto B aqui. Então, eu posso definir esse triângulo aqui, 90 graus. E aí, por geometria, essa distância aqui, ela tem que ser maior do que essa distância aqui, e essa distância aqui tem que ser maior que essa distância aqui. Então, lembrando que o fitness ele é uma função da performance na tarefa 1 e da performance na tarefa 2. Se essas distâncias são maiores do que essas distâncias aqui, né? E o fitness é uma função que quanto maior a performance, maior o fitness, né? Isso é uma hipótese que a gente colocou no início. Então, esse ponto aqui ele tem um fitness menor do que esse ponto aqui, por exemplo. Ou do que qualquer outro ponto que esteja nessa linha aqui. Okay? Então, essa é a ideia por trás desse negócio. Agora, claro que a gente está assumindo que isso aqui cai com a distância radial, né? É radial, cai com raio. Isso não precisa ser o caso, né? Mas esses caras mostraram nesse artigo que, mesmo que você tenha desvios disso, né? Na verdade, tem um outro artigo aqui que eu queria mostrar para vocês, The Geometry of the Pareto Front in Biological Phenotype Space. Então, tem esse outro artigo aqui, né, que ele mostra o que acontece quando... Ele faz vários exemplos, né? Ele fala, eu não sei nada sobre esse espaço performance, vamos pensar que ele tem esses contornos elípticos aqui, ou contornos radiais, né? E vamos ver o que acontece com os pontos optimais, usando essa hipótese de que o fitness é uma função crescente dessas performances aqui. E aí ele mostra que você pode ter desvios de um triângulo, então você pode ter umas formas, um PP de geometria euclidiana, né, basicamente. Então você pode ter umas coisas assim meio esquisitas, mas geralmente cai num triângulo meio curvo assim, né? Pode até fazer análise estatística dessas coisas, enfim. Então eu vou deixar vocês lerem isso aqui com cuidado, mas a ideia básica é essa, tá? Então a ideia é que se eu tenho esse espaço de performance, né, as soluções optimais elas vão cair numa linha que elas vão ser combinações convexas desses dois arquétipos aqui. Para quem já estudou informação quântica, combinação convexa é um negócio bem manjado, né? Mas para quem não estudou, é isso. É que você tem dois pontos extremos e um ponto que é a combinação convexa desses dois pontos é um ponto nessa linha.
Então, a gente pode usar isso para fazer várias predições, né? Se eu tiver dois traços, T1, T2, os pontos optimais vão cair numa linha. Se eu tiver três traços, coisa 3D assim, os pontos optimais vão cair num triângulo. Né? E você vai ter pontos aqui dentro. Em geral, se eu tiver N traços, né, ele vai ser um politopo né, de dimensão, número de dimensões do espaço menos 1. Então, aqui vai cair, por exemplo, aqui eu tenho duas dimensões, mas as soluções caem numa linha, uma coisa unidimensional. Aqui eu tenho três dimensões, mas as coisas caem num plano. Né? Se eu tiver quatro traços, eu vou cair num tetraedro, assim. Então, isso aqui restringe muito, né, o que o pessoal chama de redução dimensional. O espaço de soluções possíveis. Então, ao invés de um volume, agora eu tenho só uma área de soluções optimais. Outra coisa que eu posso fazer, né, se eu chamar isso aqui de N, então imagina que eu tenho um grupo de seres vivos, sei lá, eu vou lá na ilha do Darwin, e aí tem aqueles pássaros que ele estudou, e eu quero saber quantas tarefas aqueles pássaros têm que executar. Né? Eu posso pegar os indivíduos, fazer um gráfico desses de Pareto, né? Uma coisa desse tipo aqui. Para alguns traços desses indivíduos, okay? O meu computador está dando uma travada. Então, eu pego esses indivíduos, faço um gráfico desse, e aí eu descubro que esses caras caem num politopo de dimensão n, né? D-1, ou num triângulo, por exemplo. Então, eu consigo inferir que tem três tarefas que aquela população de animais ali tem que executar eficientemente. Então, eu consigo falar coisas sobre o ambiente onde eles vivem, né? Usando essa ideia de optimalidade de Pareto. Tiago, posso fazer uma pergunta? Pode. Naquele caso, você tem dois tipos de bico, né? Uhum. Aí você tem uma linha reta que liga os dois, seria a compressão convexa. Tá, entendi isso. Deixa eu ver o que quer dizer um ponto fora dessa linha, tipo, um pouco acima da linha. Então, seria um ponto tipo esse aqui, né? Esse ponto, É, ele é um ponto que não vai ter um fitness function tão bom quanto aqueles da linha. Então, ele vai ser mandado embora pela seleção natural. ele estaria andando em direção a um outro ponto, que não é nem o bico longo, nem o bico... Sei lá, por exemplo, poderia ser uma coisa do tipo um bico de uma forma, né? Não é um bico forte, curto, que é tipo um alicate, não é um bico tipo uma seringa, assim, que você pode usar. Sei lá, um bico intermediário, uma coisa de uma outra forma. É que você tem que botar exemplos, né? Você tem que falar qual é o tamanho do bico, você tem que falar qual é a massa, essas coisas, características físicas. Mas, assim, o que eu queria passar é que um ponto aqui dentro, por causa disso aqui, ele não vai ter um fitness function tão bom quanto esses pontos. Então, ele vai ser selecionado naturalmente para não existir mais. Isso é... Ele está tentando fazer uma função que realmente nem está requerindo, né? Desculpa, não ouvi. Que aumente? É porque
É porque um dos pontos é para semente, outro ponto é para pólen. Se você sai dessa linha, é para uma coisa que não serve para nada, né? Quando está fora dessa linha, você é pior em comer semente e pior em pegar pólen ao mesmo tempo. Aqui, se você tiver mais para cá, por exemplo, você é melhor em pegar pólen. Aqui você é melhor em pegar semente. Aqui no meio você é ok nos dois, sei lá, você é um generalista, né? Aqui o pessoal fala que aqui são os especialistas, são os pontos extremos. E aqui você tem generalistas. É o carro de propósito geral. É o Golf, que pode ser um carro de família, mas também corre rapidinho. Uma coisa assim. Mas tem que ver exemplos concretos para poder falar melhor, eu acho. Porque você tem que visualizar o que são esses traços, né, primeiro. Mas é que a gente está tentando falar coisas muito gerais aqui sobre funções que a gente não conhece a cara, né? Esse F não, a gente não sabe a cara, né? Esses P's aqui a gente pensa neles como morrinhos, mas também não é óbvio qual é a cara dele. Mas assim, isso faz parte do jogo, né? A gente não sabe muitas coisas sobre biologia, então a gente está fazendo algumas hipóteses aqui e vendo o que acontece. Bom, essa ideia também ela deve aplicar para várias escalas, né? Então, não importa se você está falando de proteínas de uma célula ou se você está falando de bico do pássaro, funciona. Okay? Então, deixa eu dar uns exemplos aqui de, de dados reais, né? Então, esse pessoal, eles pegaram exemplos, né? Esse pessoal pegou vários exemplos e mostrou que realmente esses caras caem nesses casos aqui, nesses politopos. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Os pássaros lá que o Darwin estudou na ilha dele, né? Eu não entendi muito bem essas formas aqui, eu também não li o paper com muito cuidado, mas a gente pode ver, ele pegou a forma do bico, né? Tem que ver como é que ele quantifica isso, e ele pegou o tamanho, né? E esse é o espaço de traço, e aqui estão alguns dados, né? Se você ampliar aqui. Ou então formigas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu separei melhor. Então, sei lá, o tamanho da glândula de feromônio da formiga e o tamanho da cabeça. E aí, dentro de uma população de formigas, você tem essas formigas caindo num triângulo de Pareto desse tipo aqui, né? Ou então, a longevidade do animal versus a massa dele, né? Isso aqui é para vários animais. Então, você vê que eles caem nessa, nesse triângulo aqui. Okay? Então, assim, isso aqui são dados experimentais, né? Então, essas ideias que a gente está discutindo, tem alguma coisa nelas de verdade, assim. Não é só uma hipótese, né? Você pode pegar dados e procurar por isso. E a explicação por trás é esse papo da fitness function que eu falei para você, que é uma função crescente dessas performances. E um exemplo que eu achei muito legal, que eu gostei muito, né, seguindo esse paper, essas aulas, é que tem essa pergunta assim, será que a evolução natural ela sempre vai otimizar os mesmos goals? Né? Claro que depende do ambiente, mas será que isso muda se eu começar de novo para um lugar completamente diferente? Né? E aí tem esse exemplo dessas conchas do mar, né, que são objetos assim. São objetos assim.
Então, ele tem esse desenho de espiral logarítmica, né? E aí, basicamente, o raio desses caras, ele vai com um exponencial de W é uma constante, vezes o ângulo, né? Se eu medir esse ângulo aqui, bateu um vento. Então, qual que é o meu espaço de fenótipos, né? Eu posso falar de um parâmetro D, que é o raio externo, divididos pelo raio interno, e eu posso falar do parâmetro W. Então, eu quero fazer um gráfico, né, que é W e D, né, e eu quero ver aonde que essas conchas do mar caem dentro desse gráfico aqui. E aí teve uma época, aparentemente, eu também descobri recentemente, na história do planeta, né? Separei esse quadrinho aqui. Então, esse aqui tem um carinha aqui, né? Tem animais e tudo mais. E você vai indo para trás no tempo. No período Jurássico, teve uma época que o mar era populado por essas conchas chamadas ammonites, né? Então, você tem fósseis desses caras aqui. Não sei se dá para ver nessa figura aqui que eu separei da internet. E o pessoal faz paleontologia, eles conseguem pegar esses fósseis e eles medem esses traços, né? W e D. Né? Isso foi, sei lá, 200 milhões de anos atrás, tá? Por exemplo, esse período aqui. Está aqui uma visualização artística de como é que era o mar nessa época. Eu adoro esses desenhos. Se alguém tiver mais desses desenhos de dinossauro, me manda, porque eu acho muito engraçado. Então, tem vários tipos aqui, né, de espirais desses ammonites, né? E você pode fazer coisas desse tipo aqui, ó. Então, tem várias formas aqui, né? Isso daqui são tarefas, né, que o pessoal infere. Tarefas que esses ammonites são bons em fazer, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas cai num triângulo, tá vendo? E aí o interessante dessa ideia de Pareto Optimality, né, é que vem um evento de extinção em massa e limpa a Terra completamente. Os ammonites não existem mais, só sobrou fóssil, né? E aí milhões e milhões de anos depois vem conchas marinhas e aí as conchas marinhas preenchem exatamente o mesmo triângulo, né? Então isso é um exemplo, né, que sugere que dependendo da situação, os goals que a evolução natural otimiza, eles são sempre os mesmos. Você tem recorrência da mesma coisa, né? Então, assim, de novo, isso é um exemplo de coisas significativas que a gente pode falar sobre o mundo natural, onde a gente não sabe quase nada, né? Eu não sei a forma do fitness function, eu não sei a forma dessas funções de performance, eu não sei nem quais são os traços que eu tenho que olhar, mas com um pouquinho de geometria e um pouquinho de ideia de outras áreas, né, que nem a Tati estava falando da multidisciplinaridade mais cedo, a gente consegue falar coisas incríveis assim, sobre o mundo natural, né? Então, eu queria trazer esse exemplo para vocês hoje de como é que essa ideia de fitness function, junto com um pouco de geometria, permite a gente falar coisas fundamentais. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje, gente. Deixa eu parar de gravar aqui.